Programa Olho Vivo na Rede Diário de Rádios e também na TV Diário do Sertão. Agora com o Levi Dantas, a gente vai fazer agora um prognóstico, um levantamento da política da região de Sousa. Nós estamos no ano eleitoral, Levi. Vamos saber como é que está a região de Sousa. Eu vou começar, Levi, falando com você sobre São José da Lagoa Tapada. Lá é uma cidade não tão diferente, por exemplo, de Cajazeiras, da própria Sousa e de outras cidades onde as famílias estão se repartindo, onde pessoas que até pouco tempo eram aliadas se repartiram. E até pouco tempo também era muita gente que era oposição e hoje está do lado do prefeito. O prefeito puxou a mão. Como é esse moído de São José da Lagoa Tapada, Levi? Aquele abraço, boa tarde. Olá, boa tarde a você, Peredson Santos, boa tarde aos nossos internautas, ouvintes das emissoras de rádio conectadas nesse momento, através de um pool de emissoras, né, geradas pela Líder FM 97,1 da cidade de Sousa. Em São José da Lagoa Tapada, o fato mais recente foi justamente a divisão familiar dentro da política, ou a divisão política dentro da família, como queiram, né? Hoje se protagoniza a briga de um tio com um sobrinho, que já foram aliados. Neto de Coraci emergiu na política são joséense através do seu trabalho no programa Bolsa Família. Era um jovem com pouco mais de 18 anos de idade, o queridinho do vovô, saudoso José Almir de Souza, que é o pai, né, do prefeito Coloral, o pai de Coraci, que é o pai de Neto. O que é que acontece? Com o seu desempenho no Bolsa Família, Neto de Coraci ganhou justamente um impulso para poder disputar a prefeitura de São José da Lagoa Tapada, sucedendo o seu tio Coloral, que estava muito bem avaliado e teve condições de eleger e reeleger Neto de Coraci. Passados agora 8 anos, depois da saída de Neto de Coraci do poder, Coloral voltou à prefeitura, está terminando em 2024 o seu segundo mandato. Só que Coloral, nesse meio do caminho, nesses 8 anos, achou um outro queridinho, que não tem laços sanguíneos, né, com Cláudio Antônio Marques de Souza, o Coloral. Trata-se do ex-vereador Chico Rufino, fiel escudeiro, muito fiel a Coloral, nunca o abandonou, né, sequer por 60 minutos, nesse tempo todo de vida, ele pensou em mudar de lado, né? Sempre foi fiel. E aí Coloral viu essa fidelidade. Havia também uns desgastes, uns descontentamentos de Coloral, ainda na época em que Neto de Coraci foi prefeito, e agora, nesse último final de semana, aconteceu justamente aquilo que já se desenhava, o que muita gente imaginava, Peterson Santos, o rompimento político entre o tio e o sobrinho Neto de Coraci. O detalhe é o seguinte, que no sábado, Neto manteve uma conversa rápida por mensagens com Coloral, o tio, na expectativa, na esperança ainda de Neto ser o candidato apoiado por Coloral nessas eleições. Engraçado que ele marcou um encontro às 3 horas da tarde. Neto gravou um vídeo que circulou nas redes sociais. O Olho Vivo reproduziu isso ontem, né? Neto dizendo que estava esperando desde as 3 horas, aí já era 4 horas, 5 horas, 6 horas, e aí Neto realmente se deu por conformado de que não tem possibilidade alguma dessa aliança. Nessa hora marcada por Neto de Coraci para conversar com Coloral, o atual prefeito estava conversando com um adversário histórico, Celinho Mendes, né, que já disputou eleições contra o próprio Coloral, contra Neto. Vários embates já aconteceram, né? E como consequência desse racha todo, Peterson Santos, vieram justamente as exonerações. Rejane Pereira, que coordenava o Bolsa Família, né, que fez com que Neto de Coraci
aparecesse na política lá no começo dos anos 2000 para disputar a eleição, se eleger e depois se reeleger. Levi, Rejane foi a só para a primeira gente entender, vítima. só para as pessoas que Rejane, estão, as pessoas que estão Rejane nos acompanhando. é aliada de Neto. Foi colocado lá o Neto, né? Cuidou de Neto e Coraci, inclusive, e ela foi a primeira vítima, a da canetada de Coloral. Já na última segunda-feira, antes de ontem, saiu a exoneração dela. Como também Regiane nos informou que o ex-vereador Geraldo Rabelo, secretário de Agricultura, também foi embora. Entendeu? O próprio Neto, que era secretário de Planejamento, também foi exonerado, né, pela tinta da caneta do atual prefeito Coloral. Só para o povo entender, Levi, você está me ouvindo bem, né? Só para o povo entender. Coloral é tio de Neto de Coraci, não é isso? Isso, tio, é irmão do pai de Neto, o senhor Coraci, né? Neto de Coraci é filho de uma cidadã bastante conhecida na cidade de Cajazeiras, a professora Aparecida Formiga. Entendeu? Ela é a mãe do ex-prefeito de São José da Lagoa Tapada, Neto de Coraci. E a essa altura Então, não está gostando então nada para quem do que está está acompanhando, acontecendo na então, cidade de Formiga. Coloral pode ser candidato novamente agora à reeleição? Não, Coloral está na sua reeleição, no seu segundo mandato. O candidato de Coloral é o ex-vereador Chico Rufino, cara muito fiel, né, acho que desde que nasceu, né, acho que os pais de Chico, antes de Chico começar a falar, já diziam, olha, lá na frente, quando meu filho ficar adulto, olha, vai aparecer um cara chamado Coloral e você vai ter que ser fiel a ele o resto da vida. E tem sido. E agora veio o Célio Mendes, né, para compor a Então, aliança Célio seria o dos vice. partidos. Provavelmente, né? Chegou chegando, né? Tem imagens que a gente circulou aqui nos nossos programas, Celinho Mendes abraçando o Coloral como se fossem amigos desde o tempo da chupeta, né? Da fralda. A gente sai de São José da Lagoa Tapada, vamos para Marisópolis. Marisópolis, como é que está o contexto de Marisópolis? Marisópolis é um samba do crioulo doido, né? Nós temos aí duas pré-candidaturas no bloco da oposição e uma, naturalmente, na situação que é o atual prefeito Luquinho do Brasil. Os dois pré-candidatos da oposição são Júnior do Peixe, que é um dos diretores da CONAFER, a Confederação Nacional dos Agricultores e Agricultoras Familiares, enfim, uma entidade, um órgão que funciona em Brasília e tem também em vários estados, através das colônias de pescadores. E o outro é o jornalista Heron Cid, né? Filiado ao PSB. Júnior do Peixe é do Republicanos. E os dois estão polarizados, paralelamente caminhando para ver se conseguem chegar lá no final que eu digo, no máximo até o mês de abril, né? Quem sabe, ou um pouco mais do que isso, para decidir qual dos dois realmente será o candidato. Júnior do Peixe partiu na frente, com apoio do ex-prefeito Zé Pedrinho, que não quer nem ver a cor, né, da sua cria. A sua cria é o prefeito Luquinho do Brasil. Zé Pedrinho foi quem apresentou o Luquinha, politicamente falando, à sociedade marisopolense há 4 anos atrás. E hoje se mostra completamente arrependido. Então, assim, na oposição, estão aí marchando, né, cada um costurando os seus apoios, buscando suas alianças, né, fazendo reuniões, visitas, né, trabalhando a logística também das suas pré-campanhas, Júnior do Peixe e Heron Cid. Qual dos dois será o candidato a prefeito? Aí eu acho que só o tempo dirá. Né? Ainda, no meu entendimento, não é momento para se ter uma certeza. Os dois querem. Tem a questão do PSB também, né, Peterson Santos, que o PSB que Heron está afiliado é o mesmo PSB que o prefeito Lucas Braga também está afiliado, e os dois querem a atenção do governador João Azevedo, né, para resolver, decidir essa questão. Lucas já esteve com o João, Heron já esteve com o Gervásio Maia, que comanda a legenda em nível de Estado, é deputado federal, enfim, né? Os dois aí, cada um à sua maneira, buscando espaço
né, para justamente serem cabeças de chapa na eleição para prefeito. Uma coisa é certa, se os dois acharem, Marisópolis, nenhuma cidade da nossa região aqui comporta três candidaturas, né? Nem Souza comporta, nem Cajazeiras comporta, a gente sempre está vivenciando essa polarização, muito menos Marisópolis. E na situação, está lá, Luquinha do Brasil, recebeu apoio ano passado, bem adiantado, do ex-prefeito José Vieira. Há quem diga que houve um certo desgaste. Hoje, Luquinha está mais próximo do vereador Miguel, presidente da Câmara Municipal. Já há quem diga que Miguel poderá ser o seu candidato a vice e não mais o filho do ex-prefeito Zé Vieira. Então, esse é o cenário, é o quadro em Marisópolis. A gente começou por São José da Lagoa Tapada, Marisópolis, bem do lado ali, Nazarezinho. Como é que está o contexto em Nazarezinho? Nazarezinho, Peterson, aparentemente a gente vê uma situação mais tranquila, com uma vantagem para o grupo do prefeito Marcelo Vale. Marcelo, assim, fez um diferencial em Nazarezinho em relação a outras administrações. Não sei se o eleitor terá essa leitura na hora de decidir pelo voto. Eu digo isso porque Nazarezinho tem uma coisa muito peculiar, né? São muitas famílias, as famílias estão entrelaçadas, os Mendes com os Pedrosa, Pedrosa com Luiz, aí com Vieira, com Lins, enfim, termina todo mundo entrelaçado umbilicalmente falando, e isso aí traz também para a política. O candidato da situação, naturalmente, é o atual prefeito Marcelo Vale. Resta saber se ele vai repetir a chapa, né, com o atual vice, com o Adinho, se realmente ele será o candidato a vice, ou, né, a gente irá ver um outro nome, uma outra liderança do município de Nazarezinho. Bom, repetindo ou não o vice, Marcelo Vale deve enfrentar o mesmo candidato que ele enfrentou na eleição passada, o jovem Rodrigo Mendes, que é primo, sobrinho do ex-prefeito Salvão Mendes Pedrosa. Aí onde é que eu quero chegar com relação ao que Marcelo fez, diferentemente de outras gestões nesses últimos 4 anos em Nazarezinho? Pagar em dia. Você pode imaginar, mas Levi, pagar em dia é uma obrigação. Logicamente que é uma obrigação. Mas outras gestões em Nazarezinho atrasavam os salários, inclusive dos aposentados e pensionistas. Apesar de Nazarezinho ter uma prefeitura lotada de servidores efetivos, isso a partir de um concurso público feito na época, o saudoso prefeito Júnior Braga, que faleceu em dezembro do ano passado, ou seja, no mês passado também, a prefeitura ficou abarrotada, cheia de funcionários, e isso aí compromete muito a folha de pagamento. Mas, mesmo assim, agora você não me pergunta como, porque a gente não sabe, a gestão, assim, detalhadamente não explica, mas consegue efetuar o pagamento rigorosamente em dia. E, além disso, promover algumas festividades, como aconteceu por ocasião da festa da emancipação política no mês de dezembro, e a prefeitura realiza também tradicionalmente o seu carnaval no clube da cidade, isso aí desde a época de 80, 90, 2000, né? E o atual gestor Marcelo Vale manteve essa tradição. Não será tarefa fácil derrotar na reeleição o prefeito Marcelo Vale em Nazarezinho. Agora, se a oposição vier com muita organização, centrada, maioria na Câmara, tem. Resta saber se essa maioria será utilizada no sentido de captar o voto dos eleitores. Bom, Levi, a gente está fazendo aqui um balanço da região de Souza no programa Olho Vivo da Rede Diário de Rádios e aqui na TV Diário do Sertão. A gente começou, só para a gente recapitular, São José da Lagoa Tapada, a gente já deu um prognóstico, como está lá o Quiprocó, que está lá em São José da Lagoa Tapada, rompimento do tio com o sobrinho, Marisópolis, terra de Aroncide, lá a preço de hoje temos 2 candidaturas, além de Aron Cid, que corre por fora, né? É oposição, e tem Nazarezinho, o Vale, né? Que agora Marcelo Vale, Marcelo Vale, que Vale, né?
Marcelo Vale, eu estava olhando aqui no arquivo, Marcelo Vale, bem novinho lá no início. No nome dele não iniciou com Marcelo Vale, não, viu? Não era Marcelo Vale, não, era outro nome. Que tinha lá no início, era outro nome que ele usava. Depois ele começou a usar Marcelo Vale nessa segunda Acho emissora. que era Marcelo de Tintim, né? Eu Acho acho que que era isso. Eu o acho que era apelido isso. dele era esse, mais ou menos Você, isso. ele foi candidato a vereador alguma vez, Davi? Não, né? Não, não, não. Foi direto Não que eu me para lembre, eu penso. Não que eu foi me direto lembre. para prefeito, né? Foi. E Nazarezinho, Santo venceu. José da Lagoa Tapada, Marisópolis, vamos lá, daqui a gente termina com Souza, vamos pular para Aparecida. Aparecida, o prefeito lavou, né? Eu estava dizendo ontem que o prefeito está como se fosse em cima de uma prancha, pegando a onda no mar, porque a oposição parece que nem candidato tem lá, né? A questão é o seguinte: a principal liderança da oposição, que ficou desde quando deixou a prefeitura, depois de 4 mandatos, né? Na verdade, ele não terminou o quarto mandato, foi afastado pela justiça, mas já foi na reta final, que é Júlio César. Ele emergiu, mergulhou, né? Mergulhou, aí parece que lá embaixo faltou oxigênio e ficou lá no subterrâneo mesmo. Não subiu mais, não apareceu, não colocou a cabeça de fora. Estou falando da política de Aparecida. Não deu poucas declarações nesse período todo, nesses quase 4 anos de gestão do atual prefeito João Neto, né? As outras lideranças da oposição também, uma crítica aqui, outra ali, muito pontual, da vereadora Isabela Benigna, né, que é farmacêutica, filha de um empresário, João Porfírio, da cidade de Aparecida. Muita gente imaginava que, quando ela se elegeu vereadora, a mais votada, inclusive, da sua coligação, ela fosse realmente chegando, dar um boom, apresentar realmente coisas que pudesse aí chamar a atenção de Aparecida, fazer críticas contundentes, né, ao governo municipal, mas assim, tem feito, mas de forma tímida. Tanto é que, de maior gravidade, apenas uma denúncia que tramita no Ministério Público com relação a combustíveis e aluguel de veículos, né? Fato esse que está sendo apurado pelo Ministério Público da comarca de Souza, mas nada assim que pudesse comprometer, né, justamente esse voo, né, de João Neto, que não vai repetir a chapa, porque o vice-prefeito rompeu com o prefeito no exercício do mandato, Hélio Roque, né? Ninguém sabe também quem será o vice de João Neto, né? Tem muitos pretendentes, Eles mas até continuam agora o rompidos, prefeito Levi? guarda Você isso. acha que o vice vai para já está na oposição, né? Ele pode ser o Já está candidato? na oposição. Provavelmente possa ser que seja ele, o candidato da oposição, Hélio de Roque, que é o vice-prefeito atual do município de Aparecida. Muita gente achava que, por exemplo, Isabela, a vereadora, como eu disse, pudesse aparecer mais, né? Chegar em 2024 com condições de colocar o seu nome para disputa, mas, pelo visto, não é isso, né? E também aquela história: ninguém sabe se daqui para lá, daqui para a eleição, daqui para as convenções, Júlio César, né, sai desse mergulho aí na política de Aparecida que ele está dando, para ver se ele coloca as mangas de fora, para ver se ele vai tentar alguma coisa com relação a disputar a prefeitura com o João Neto. Você é testemunha, Peterson? O atual prefeito já fez 2 desafios públicos, aqui mesmo no Olho Vivo, para que Júlio César venha disputar a prefeitura com ele. Chamou para o beco, chamou para a briga. Júlio César calado esteve, calado ficou, calado está com relação a essa provocação. E aí pode sobrar justamente para Hélio de Roque, né, que teve um entendimento recente também com o pré-candidato de outras eleições, o advogado Danilo Vieira. Então, assim, o grupo hoje está aí muito direcionado para Hélio de Roque, para doutor Danilo, né, para a Isabela, e o vereador Antônio Norvino, que, por coincidência, é irmão do vereador Damião Norvino, os dois filhos de Dona Rita, uma situação e outra oposição. Então, assim, ao nosso entendimento, né, a gente vê aí uma grande vantagem para ser reeleito por parte do prefeito João Neto. Claro, se não houver, logicamente,
algum fato muito extraordinário que possa abalar, mexer com a situação política de Aparecida. Vamos para São Francisco, está bem pertinho ali de Aparecida. São Francisco, como é que está o quadro de São Francisco? Olha, São Francisco, Peterson Santos, a gente vê também um cenário assim calmo com relação à disputa. A oposição esteve na tela durante esse tempo todo. Você também não viu muitas denúncias contra a gestão do prefeito Gerôncio Júnior. A gente se lembra das primeiras denúncias, né, logo no primeiro ano de mandato de Gerôncio, onde a oposição atacou bastante a questão da aplicação das vacinas da Covid-19. O prefeito teria vacinado primeiro, né, pessoas da sua família, a gestão depois se pronunciou, enfim, e foram poucas as denúncias. A incógnita de São Francisco está na posição do ex-prefeito João Bosco Filho. Se João Bosco Filho decidir ser candidato, que até agora ele comenta, ele fala, né, ele revela que não tem pretensão de disputar a prefeitura de São Francisco agora, porque já deu a sua contribuição, foi prefeito por 2 mandatos, apoiou o Ró Francis, que também foi prefeito por 2 mandatos. O pai de João Bosco Filho, saudoso médico ortopedista João Bosco Gadelha de Oliveira, também já foi prefeito por 2 mandatos em São Francisco. Quando faleceu, exercia o cargo de prefeito na cidade de São Francisco e agora está inteiramente entregue, ligado às questões empresariais, seus negócios. Tem o Hospital Santa Terezinha para tomar de conta, tem também a ST Gastro, tem outras sociedades também empresariais aqui na cidade de Souza. Então, a gente vê o doutor João Bosco Filho voltado mais para essa questão empresarial. Embora, logicamente, ele não fique distante das questões políticas, acompanha, assim, a questão do bloco de situação em São Francisco. Então, assim, João Bosco Filho resolvendo ser candidato, ao meu ver, né, nós teremos uma boa disputa em São Francisco. Ele não sendo, aí vai ter que trabalhar um outro nome. Quem será esse nome? Adriano Sarmento, que foi o candidato na eleição passada, perdeu para Gerôncio Júnior. Será Marquinhos, né? O ex-vereador Marquinhos dos Fogos, como é conhecido, para tocar fogo, né, nesse negócio aí na política de São Francisco, né? Eis a questão que o tempo dirá. A gestão do prefeito Gerôncio Júnior é uma gestão que passa por média, né? Você não vê assim escândalos, tantos escândalos, pelo menos anunciados pelos seus oposicionistas. Eu diria que, a preço de hoje, as eleições em São Francisco, elas não são decididas com diferença de 1.000 votos e 500 votos, é sempre de 300, 200 para baixo, né? Então, vamos ver como é que o eleitor vai se comportar durante esses próximos meses, até chegar, evidentemente, à eleição. Hoje, eu diria a você que o grupo de situação leva vantagem em relação ao grupo de oposição, que precisa se articular mais. Mas quando o ex-prefeito João Bosco, o Bosquinho, como que foi dar uma entrevista, inclusive aqui na Lida FM, pegou fogo a cidade, né? Porque ele estava há muito tempo sem falar, e pegou fogo. O pessoal, inclusive, tem um apreço muito grande por ele, mas ele já declinou da candidatura e não vai ser candidato, né? Exato, né? Assim, é o que eu disse aqui. Ele entrando no cenário é uma coisa, né? Ele só espiando, observando, colaborando, ajudando de longe, né? A gente pode ter outra situação no processo eleitoral. Vamos lá. Aparecida, São Francisco, Santa Cruz, a terra onde foi uma terra também onde o sobrinho rompeu com o tio, né? Que Exato. apresentou a Ainda estão cidade. rompidos. É? Ainda estão rompidos, né? Não, eu sei que lá na primeira o tio apresenta a cidade, o sobrinho, olha, esse aqui é o homem, é o professor, vai continuar o meu trabalho, lá vai o advogado, né? O tio advogado e o sobrinho professor, não é isso? Se Isso. eu não estou engano, se eu não me engano, é isso. Exatamente. Mas É. o professor parece que fez a prova, não fez a prova dos 9 e rompeu com advogado. Parece que o advogado não apresentou a petição direita.
O professor, que é prefeito, é o Paulo César Ferreira Batista, professor de matemática. Calculou muito bem, né? Montou a equação que neutralizou o advogado que não teve, ficou sem recurso, né? O advogado que a gente se refere ao Literalmente, né? doutor. É, exatamente, literalmente. O advogado que a gente se refere ao doutor Raimundo Antunes, que hoje presta serviços à Prefeitura de São José de Piranhas, né? Está ajudando a gestão do prefeito Bal em São José de Piranhas. Agora é distante, viu? De Santa Cruz para São José de Piranhas, viu? É terreno, é chão. Mas o doutor Raimundo, que é advogado, já foi sindicalista, defendeu o Sindicato de Servidores Municipais. Então, assim, ele se apresenta como candidato para enfrentar não mais o sobrinho, porque o sobrinho já está no segundo mandato. O candidato do sobrinho já foi escolhido, trata-se do vereador, do atual vice-prefeito, Alberto de Braz. Cara, jovem, 40 e poucos anos de idade, né? Já tem aí três, exerceu 3 mandatos de vereador em Santa Cruz e se apresenta como candidato da situação. Pela oposição, doutor Raimundo. Os vices ainda não foram definidos, né? Nem de um lado, nem do outro. Agora também, diga-se de passagem, meu caro Peterson Santos, a situação da oposição em Santa Cruz é parecida um pouco com a situação lá em Aparecida. Aliás, a situação em Santa Cruz é um pouco parecida com a Aparecida. Raimundo Antunes, que é o principal líder da oposição hoje, sumiu, silenciou esse tempo todo. Não fez sequer uma crítica à gestão do sobrinho. Não sei se por questões de respeito, a questão familiar, isso pode ter pesado. Raimundo é um cara muito na dele, muito educado, muito centrado, mas o fato é que Paulo César ficou praticamente à vontade, com exceção de algumas denúncias, né, do ex-vereador Zé Júnior, do ex-vereador Zé de Isaías, né, pontualmente falando, mas, né, e apesar do desgaste que tem a gestão de Santa Cruz, salários não são pagos em dia, servidores sempre recebem atrasados, servidores já tiveram que buscar a justiça para requerer seus direitos, requerer seus benefícios, tem dificuldade, a gente, inclusive, na coleta de lixo, olha, a prefeitura, né, que começa a apresentar problemas em final de gestão, no último ano, com a limpeza urbana, é sinal de que realmente o desmantelo está grande, né? Está grande. E aí a oposição de Santa Cruz, com todo respeito aqui aos oposicionistas de Santa Cruz, né, não souberam tirar proveito dessa situação para procurar expor para a sociedade, né, uma imagem desgastada da atual gestão. Então, eu diria a você que ainda também não dá, né, para mensurar quem levará vantagem, ou quem está hoje na vantagem. A situação tem seus problemas e a oposição tem o seu silêncio. Vamos ver como é que vai se comportar o eleitor de Santa Cruz, né, nos próximos meses, para a gente saber se Raimundo voltará à prefeitura de Santa Cruz ou se Alberto de Braz, né, seguirá o projeto do atual prefeito Paulo César. Ainda é muito cedo para a gente tirar qualquer conclusão, até porque não se sabe de registros de pesquisas de consumo interno, pelo menos para saber como anda a densidade eleitoral de cada um de seus representantes, tanto de um lado como também do outro. É um mistério, é uma incógnita essa eleição em Santa Cruz. Santa Cruz, para você se localizar, para você que, por exemplo, está no Vale do Piancó, na região de Cajazeiras, Santa Cruz já é lá no finalzinho, já é fronteira com o Rio Grande do Norte, fronteira, se não me engano, é com Marcelino Vieira, Levi? Não, é com Marcelino, Alexandria. não. Alexandria, né? Tá lá. Já faz. A fronteira. É a fronteira Paraíba com a Rio Tromba do Grande do Elefante, Norte. né? A Tromba do Elefante do Rio Grande Isso, do Norte. exato. Na região do Exatamente. Tromba do Elefante do Rio Grande do Norte. Bom, vamos para bem pertinho ali, vamos pular para Lastro, depois Vieirópolis Lastro. e Isso, terminamos com Lastro. Souza. Vamos para o Lastro. Exato.
Olha, o lastro, o atual prefeito Ataíde Diniz, né, deu o pontapé inicial, começou a se articular. Ele tinha dois candidatos dentro de casa, já escolheu um, e quando escolheu, provocou uma briga muito grande, porque o preterido ficou chateado e se lançou pré-candidato imediatamente. O que é que acontece? Lá também tem uma questão familiar, viu, Peterson Santos? O atual prefeito, ele é primo legítimo do candidato que ele escolheu, Ronaldo Gonçalves, que já foi candidato a prefeito e perdeu para o ex-prefeito Emanuel Sarmento. O candidato preterido, ou seja, o que ficou de fora da escolha de Ataíde Diniz, é tio de Ataíde, ou seja, irmão da mãe dele. Pense num emprestado. Aí se meteu Ataíde Diniz. De um lado, o tio, irmão da mãe. Do outro, o sobrinho, né? O primo, sobrinho do seu pai. Então, assim, é um emprestado grande no município de Lastro. Ele também, no caso o prefeito, se articulou com o ex-candidato da oposição na eleição passada, o advogado Lincoln Bezerra de Abrantes, ex-presidente da OAB, e Lincoln trouxe figuras importantes que estiveram com ele naquela eleição de 2020. Domar de Luiz, ex-vereador, foi um dos caçados naquela leva de vereadores afastados pela questão das candidaturas laranjas, né, uso de partido para prejudicar as pré-candidaturas femininas, e também o Renato, que foi o Renato Almeida, que foi candidato a vice na chapa de Lincoln. Ou seja, a chapa que enfrentou Ataíde Diniz em 2020, hoje está com ele, o advogado Lincoln Bezerra de Abrantes e o ex-secretário Renato Almeida. Sobrou para Expedito Filho, que é o tio de Ataíde, o candidato preterido, que ficou de fora da escolha do atual prefeito, né? Alguns familiares e alguns aliados. Uma senhora apelidada de Sabiá, do Lastro, né? Mas reside em São Paulo, alimentava o desejo de disputar a prefeitura e, na semana passada, veio aqui para o Lastro participar das festividades do padroeiro São Sebastião e acabou se articulando com Expedito Filho. Então, Expedito está com Sabiá, né? E o atual prefeito está aí junto com Lincoln, com Domar de Luiz. Há quem diga que Domar será o candidato a vice na chapa de Ronaldo Gonçalves, que é um advogado, reside inclusive em Cajazeiras, né? A sua esposa tem um escritório de advocacia e também de contabilidade. O casal presta muito serviço para câmaras municipais, prefeituras da região, então já tem assim uma experiência na questão administrativa com o poder público. Hoje, sem dúvida alguma, a vantagem está justamente para o candidato Ronaldo Gonçalves, que tem todo o apoio da máquina, enfim. E, logicamente, a oposição, né, vai correr atrás do apoio do governo do Estado, sendo que, quem se lembra, quem é do Lastro se lembra, na eleição de 2020, Ataíde votou em João Azevedo no primeiro turno e no segundo foi para Pedro Cunha Lima, e aí ele desandou em relação à confiança do governo do Estado. Em tese, o governo do Estado vai prestar apoio à oposição no município de Lastro. E eu confesso a você que dou o meu palpite. Não é uma certeza, é só um palpite. Hoje, o grupo liderado pelo prefeito Ataíde leva vantagem com relação à oposição. Ataíde, por ser prefeito, tem as vantagens de eleger o seu sucessor. Mas vamos aguardar. Vamos lá, Lastro, Vieirópolis. Cidade de Vieirópolis. Vieirópolis, olha só, Vieirópolis estava tudo aquele mar de calmaria, quando, de repente, na emancipação política do município, no ano passado, em julho, o prefeito Célio da Usina deu uma declaração
de que o candidato seria o seu sobrinho, Tiale Aristóteles, que é atual chefe de gabinete da Prefeitura Municipal. Com isso, né, a oposição ficou um tanto desarticulada, se esperneou, houve protestos, houve grito, houve acusações de traição e tudo mais. E Célio na dele, juntamente com o seu sobrinho. Até que foi, digamos assim, foi alçado à condição de pré-candidato da oposição o vereador Neto de Santa, que até então fazia parte da base do prefeito Célio da Usina, mas que com esta declaração acabou, no mesmo instante, né, questão automática, virando oposição. Há quem diga que os candidatos da oposição serão Neto de Santa para prefeito e Joaquim Nunes para vice-prefeito. Joaquim é um sindicalista raiz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Vieirópolis. Tem seu serviço prestado. Foi candidato na eleição passada, obteve mais de 800 votos para prefeito, contra Célio da Usina na sua reeleição. Marcou o seu território. Né? A posição de doutor Marcos Pereira, ex-prefeito, principal liderança da oposição desde que deixou a Prefeitura Municipal de Vieirópolis, ainda não está definida. Não há uma definição se doutor Marcos Pereira será ou não candidato a prefeito. E aí vem aquela lógica lá de São Francisco, Peterson Santos. Lá em São Francisco, se João Bosco Filho for candidato, é uma história. Em Vieirópolis, se doutor Marcos for candidato, é uma história. Se ele não for, é outra. Porque se ele não for, né, a chapa que assumir a oposição em Vieirópolis vai ter que ter muito trabalho. Por quê? A gestão do prefeito municipal ela tem a sua aprovação. Célio paga rigorosamente em dia os salários dos servidores. Mas você pode perguntar, questionar, mas não é obrigação? É uma obrigação pagar em dia, até o 5º dia útil do mês subsequente, o salário daquele mês que você está trabalhando. Mas lá ele faz muito mais do que isso. Ele paga com 30 dias de antecedência, às vezes com 20 dias de antecedência, às vezes com até 30 dias de antecedência. E isso tem feito a diferença, além do seu trabalho no aspecto social. A assistência social da gestão de Célio da Usina, tanto nessa como no anterior dele também, é impressionante, né? E isso aí tem agradado muita gente no município de Vieirópolis, através de resultados e pesquisas de consumo interno. Mas para o Então, povo entender assim, como é esse negócio de pagamento antecipado, como é, por exemplo, São José de Piranhas paga, por exemplo, no dia 15, o mês que tá em andamento. Lá paga, por exemplo, no dia 1º, o mês que está em andamento? já houve situações de pagar dia 1º. Por exemplo, janeiro, os servidores receberam, não é para receber dia 31, É, ou até o 5º dia dia útil de útil. fevereiro, receberam dia 10. Né? Então, hoje é quarta-feira, 23 de... Não, 24 de janeiro. Os servidores da Prefeitura de Vieirópolis receberam há 14 dias atrás, no dia 10 de janeiro. E tem sido assim praticamente todos os meses, além da questão das questões de obras, né? O prefeito Célio tem realizado muitas obras, muito próximo também ao governo do Estado, está aí conquistando o asfaltamento para Campo Alegre, que é um distrito muito populoso, que está inclusive calçado, o asfaltamento que liga Vieirópolis pela estrada por dentro, como se chama, até chegar em Quixaba, zona rural de Uiraúna. Então, assim, tem feito muito aí, teve tempo para isso também, questão financeira tem ajudado muito, né? Então, assim, em tese, o atual prefeito de Vieirópolis deve fazer o seu sucessor em 2024. Agora, as eleições que tiveram disputa em Vieirópolis, elas foram bem acirradas. Lá já teve eleição de ser decidida com 30 votos.
né? A primeira eleição, quando Célio venceu o doutor Marcos, a primeira vez que Célio disputou a prefeitura, com o apoio da ex-prefeita Santa Oliveira, ele venceu com uma diferença de apenas 30 votos. Aí depois houve uma ação judicial, ele foi afastado do poder, doutor Marcos assumiu, conseguiu a reeleição, praticamente com candidato único, né? E aí, depois que o doutor Marcos se afastou, houve um acordão entre Santa Oliveira, Marcos Pereira e Célio da Usina, né? E que esse acordão, em tese, teria sido quebrado ano passado, quando, pelo acordão, a vez agora, segundo as pessoas que estão próximas ao doutor Marcos Pereira e as pessoas que estão próximas à saudosa a família, né, ao espólio de Santa Oliveira e Risteira Oliveira, seria justamente a vez de um candidato indicado pelo doutor Marcos, né, e que esse acordo teria sido quebrado, em tese, né, quando o Célio optou, decidiu lançar o nome do seu sobrinho, Tiale Aristóteles, que é aquele rapaz tranquilo, maneiro, de poucas palavras, né, resolve as ações governamentais no município de Vieirópolis, e aí está tocando o barco, né? Tudo leva a crer que teremos uma boa eleição, uma disputa, porém com vantagem do grupo de situação, que já escolheu o vice também, né? Diga-se de passagem, o vice Alexandre de Leonide, um cidadão da região do Campo Alegre, né, que presta muito serviço na área social há muitos anos, antes mesmo das prefeituras alugarem casas na capital para recepcionar as pessoas que estão do sertão para tratamento de saúde. Alexandre já fazia esse serviço em João Pessoa, no seu próprio imóvel, na sua própria casa, pegando as pessoas na rodoviária, levando para os hospitais, para as clínicas, fazendo aquele trabalho de formiguinha, e hoje aí, né, conseguiu um lugar na chapa encabeçada por Tiale Aristóteles. Bom, a gente está fazendo esse balanço, está terminando, gente. Um balanço hoje, eu peguei Levi Dantas aqui, que conhece a política regional de Souza, um homem do Cidade Notícia, das 6 às 8 da manhã, aqui na Rádio Líder FM, rádio que faz parte da rede diária de rádios. Que já deu um giro na região, vamos terminar com a cidade mãe, né? A cidade principal, a cidade regional, que comanda a região. Souza Levi. Tá tudo definido depois nesse encontro também de Helder com o governador João Azevedo, embora tenha essa história também de Zé Nildo aí também, que não está muito satisfeito, pelo menos é o que se diz nos bastidores. Há quem diga, eu tive conversando com algumas pessoas aqui em João Pessoa de Souza, que diz, rapaz, será que Zé Nildo vai romper com Tairone? Porque todo mundo sabia que por sua vez, Zé Nildo que seria o candidato, né? Tairone, inclusive, em algumas coletivas, chegou a dizer: olha, meu candidato é esse. Ele nunca que não é, não tem gravado. Mas Zé Nildo declinou dessa candidatura, inclusive numa entrevista, num pronunciamento, numa entrevista. Mas agora parece que Zé Nildo tá meio assim, sei lá, como é, Levi, esse negócio aí, essa história? É um pouco afastado, restou mágoas, né? Quando ele anunciou a desistência para ser candidato a prefeito do município de Souza, pessoas próximas a ele viram o tom, né, de mágoa, o discurso não era mais aquele mesmo em relação ao amigo, sócio, companheiro, que jurava lealdades, né, Fábio Tairone Braga de Oliveira. Dizem que de lá para cá a relação dos dois azedou. Até que estiveram juntos em um mesmo evento, um evento das empresas do vice-prefeito Zé Nildo, há algumas semanas, mas você sentia pelas imagens que não era mais como aquela relação, né, até pouco tempo atrás, até novembro do ano passado. O que é que acontece? Aí onde está a história? Zé Nildo fica na situação ou Zé Nildo vai para a oposição? Bom, o comportamento dele, depois disso, ele trouxe um partido para ele, juntamente com Lindolfo Pires, o PSD. Talvez aí tenha sido uma demonstração de força de Zé Nildo,
em se juntar a Lindolfo Pires e filiar algumas pessoas que são próximas a Zé Nildo. Por exemplo, o vereador Eugênio Rodrigues, é da cota de Zé Nildo. É secretário de comunicação da Prefeitura de Souza, é vereador que Tairone brigou por ele para ser presidente da Câmara, mas é também pessoa ali muito enraizada com o empresário Zé Nildo Rodrigues de Oliveira. Há quem diga que membros da oposição também estejam conversando com Zé Nildo. Na última sexta-feira, antes da inauguração da agência do INSS, Zé Nildo prestou uma entrevista a uma emissora de rádio aqui em Souza, a Progresso FM, e disse que só falaria de política já lá para o mês de abril. Ora, você raciocina muito bem. Se tivesse tudo bem, se tivesse tudo com um mar de calmaria, calmaria em alto mar, Zé Nildo daria hoje um tipo de declaração dessa? De forma alguma. Ele diria que Tairone era o cara dos olhos verdes mais bonitos do mundo, como dizia até pouco tempo atrás. Mas hoje a situação é completamente diferente. Então, eu diria a você que Zé Nildo está solto. Ele pode ir tanto para um lado, como também pode ir para o outro. Vai fazer muita diferença? Muita não, mas vai fazer a diferença. De qualquer forma, ele tem aí a sua geração de emprego, de renda, tem seu serviço prestado 8 anos, vice-prefeito. As pessoas vão ver a fidelidade que ele teve ao prefeito Fábio Tairone. Poderia hoje estar sentado na cadeira de prefeito, teve a chance naquela ação das cores, mas ele não quis, gerenciar aquele processo, deixou de lado, preferiu ser leal, cordial com o prefeito Fábio Tairone. Há quem diga que, na reta final, o prefeito Tairone não foi muito cortês com ele, ao fazer algumas exigências para que ele fosse o candidato a prefeito. Tanto é que ele antecipou o anúncio de que ou seria ou que não seria, e acabou anunciando que não seria candidato a prefeito. Enfim, de repente, Tairone traz para o seu ninho o médico José Célio de Figueiredo, a quem era detratado por Tairone, que fazia muitas críticas a doutor Zé Célio, críticas até no campo pessoal, mas aí a política tem disso, o tempo apaga as arestas, e hoje, para Fábio Tairone, doutor Zé Célio é um grande político, é uma grande liderança aqui da cidade de Souza. Não resta dúvidas, ele tem aqui a sua contribuição, já foi candidato a prefeito, candidato a deputado, numa eleição foi o mais votado, isso em 2018, ficou à frente de Renato Gadelha e à frente também de Lindolfo Pires. A questão é a seguinte: Hélder Carvalho, que estava ali acerando na sombra de Zé Nildo, de repente apareceu como pré-candidato. E eu acho que, depois do encontro de ontem, acho muito difícil o prefeito Fábio Tairone declinar do nome de Hélder Carvalho para ser o candidato. Que vá para ganhar ou que vá para perder, ele será o candidato, fazer uma aliança aí, compor. O vice, Zé Célio, já disse que é ele. O prefeito não disse nada ainda sobre isso. Outra liderança qualquer também não falou nada sobre isso. Zé Célio esteve com o prefeito na sua casa, em João Pessoa, no sábado. Na segunda-feira já chegou aqui dizendo ao Olho Vivo, ao José Dias Neto, aqui da TV Diário do Sertão, da Líder FM, que seria ele o candidato. Para Zé Célio, a vaga está guardada, é dele. Resta saber se o prefeito Fábio Tairone vai realmente manter esse compromisso que foi dado em um final de semana, entre um gole e outro de cervejinha, um vinho, um uísque, uma cachaçinha, os petiscos que Zé Célio sempre oferece aos seus convidados. Então, esse é o desenho do quadro da situação. Quando o Zé Célio anunciou que seria ele o vice, todo mundo se lembra que o vereador Deone Abrantes se esperneou, deu o seu grito, ameaçou romper, aí foi chamado para conversar, e está quietinho, e está calado. Eis a questão. Agora sim, do lado da oposição,
é preciso dizer aí que há um fator surpreendente ao meu modo de ver. Justamente esse desempenho do médico Gilberto Gomes Sarmento. Era uma pessoa, historicamente, do grupo de Fábio Taironi, foi secretário de saúde da primeira gestão de Taironi, entre 2009 e 2012, aliado de primeira hora, já manifestou o desejo de disputar a Prefeitura Municipal de Souza, inclusive naquele ano que Lindolfo Pires foi o escolhido do prefeito Fábio Taironi, não conseguiu achar o espaço e achou agora. Já vinha dizendo, quando o Zé Nildo era, digamos assim, o candidato natural, o oficial do prefeito Fábio Taironi, você se lembra disso também, que Taironi dizia muitas vezes: olha, o nosso candidato natural, por ser vice-prefeito. Gilberto já manifestava, né, esse desejo, Zé Nildo já pegou ar, né, por conta desse desejo de Gilberto Sarmento, e como Fábio Taironi resolveu não querer aí abraçar a pré-candidatura de doutor Gilberto, né, ele justamente aproveitou aquele momento da briga de Taironi, a briga patrocinada pelo prefeito. Quem brigou não foi João Estrela, nem Gilberto, nem Luvinho de Carlão, nem Lana Dantas. Quem brigou foi Taironi com todas essas pessoas. Praticamente expulsou essas pessoas do seu lado, aquelas pessoas que lhe serviram nos seus mandatos, como prefeito, nas campanhas eleitorais. Então, naquela discussão da presidência da Câmara, Gilberto foi junto aí com o João Estrela, o Novinho de Carlão, Lana Dantas já estava, foi também, fizeram força aí na oposição, se juntando com o grupo Gadelha, com André, com Leonardo, com Lafayette, enfim, com os Gadelhas benevites, né, da Casa Grande, e também os Gadelhas aí junto com o Araújo, o pessoal de André Gadelha. Então, o que acontece? A gente tem hoje aí um cenário, por que eu disse a questão surpreendente? Gilberto, ele aparece na dianteira, nas sondagens internas realizadas até o presente momento. Nunca foi candidato, né, digamos assim, nunca exerceu um mandato, né, e, assim, muita gente pode imaginar, não, mas o prefeito propaga que tem 87% de aprovação do governo, que paga em dia, que isso, aquilo, mas tem uma coisa chamada cansaço. Naturalmente, o eleitor ele vai se cansando da gestão. São 8 anos seguidos agora. O atual prefeito já tinha passado 4 anos, entre 2009 e 2012. A cidade vive aí um clima de final de governo, né? A gestão abandonou alguns serviços essenciais. Souza hoje, para quem é de fora, está nos ouvindo agora, nos assistindo, Souza hoje vive um caos dos serviços essenciais, o abastecimento de água. A gente está em período invernoso, de chuva, açude cheio, vem água de cima, mandada por Deus, né, pela natureza, e vem água também de baixo, através da transposição do Rio São Francisco. E a gente vive um racionamento. Isso não tem explicação. Os técnicos falam que, o pessoal da Cagepa mesmo, o pessoal do sindicato da Cagepa, o sindicato da água da Cagepa, aí diz que a quantidade de água que é liberada do açude de São Gonçalo para o abastecimento humano de Souza daria para abastecer 2 cidades do tamanho de Patos. Então, há um descontrole, há uma desorganização, né? Há um desequilíbrio total com relação a essa questão da água, que falta muito na cidade de Souza. A cidade hoje, se você andar nos bairros, que mais a população reclama é a questão do lixo. Lixo aí no meio da rua, a coleta está desregular. Tem também as obras que são feitas pelo município com recursos, ora do Estado, ora do governo federal, que a prefeitura fica na incumbência de fazer a contratação das empresas, de fiscalizar a obra. Com pouco tempo elas se desmancham. Está sendo feita uma obra de alargamento aqui na estação, né? Primeira chuva de 50 milímetros que caiu em Souza,
as casas, né, por onde passa a obra ficaram todas alagadas. Ou seja, as pessoas que estão vendo isso, a lentidão nas obras, e quando estão entregues, acabam tendo problemas e trazem transtornos à população local. Sem contar também que o grupo de oposição ele começou a se articular a partir do começo do ano passado para cá, mostrando justamente essas questões. Um outro detalhe também que vai contra a atual gestão, o tratamento com o servidor público. Servidor público em Sousa, principalmente o efetivo, ele é maltratado, ele é judiado. Tem aquele salário limpo e seco, gratificações não são pagas. Ou, para você ter uma ideia, o recurso do Previne Brasil, que é uma obra, uma verba destinada pelo governo federal para as equipes de saúde, né? As que trabalham nos PSFs, médico, enfermeiro, técnico, nunca recebeu. O dinheiro vem. O dinheiro vem. Uma outra verba chamada de IFA, que é um incentivo aos agentes de saúde e aos agentes de combate às endemias. Vieram receber agora, depois de muita pressão da Câmara Municipal. Mas, desde 2017, que tem prefeituras aqui na região que já pagam, mas a de Sousa não pagam. Então, assim, as pessoas vão vendo, né, vão criando coragem de fazer denúncias e termina o governo aí sendo exposto de uma forma negativa. No andar da carruagem, se nada de anormal acontecer daqui para lá, a gente não sabe, né? Campanha é uma outra dimensão, né? Campanha muito da emoção, né? Muitas coisas de razão ficam de lado no período eleitoral. Se tudo transcorrer como está, eu digo a você que a oposição leva vantagem em relação ao grupo de oposição, ao grupo de situação. Eu falo isso em relação à questão da sucessão municipal. É isso. Bom, tá feito aí esse balanço aqui no programa Olho Vivo, na Rede Diário de Rádios e na TV Diário do Sertão. Levi faz um balanço completo de todas as cidades. Inclusive, esse vídeo que você está assistindo agora vai ficar disponível lá no blog do Levi e também no Diário do Sertão e no Play Diário, nosso aplicativo. E quem não ouviu do começo, vai ficar disponível para você ouvir com o campeão de audiência, o homem do Cidade Notícia, é sempre das 6 às 8, e claro, do blog do Levi, blogdolevi.com.br. As informações da região de Sousa, da região completa do Sertão, passam por aqui. Agora você poderia muito bem, né? Eu vou provocar você agora. Você poderia muito bem dar uma pincelada em Cajazeiras, né? Vamos fazer também. Começou por Levi Dantas. Vamos fazer agora uma conjuntura, um balanço da região de Cajazeiras. Já falei com Claudinho Nepó também, para fazer um balanço da região do Vale do Piancó, cidade por Ótimo. cidade. São 9 cidades na região de Sousa, 15 na região de Cajazeiras. 19, se eu não me engano, são 19 na região do Vale do Piancó. São 19, eu acho que é isso. São Então 19. aí teria que ser dois programas, né, para essas duas regiões. A região do Vale do Piancó, se eu não me engano, são 19. É muito grande aquela região ali. Eu acho que tem que dividir a região de Conceição e a região de Itaporanga. Aí tem a região de Pombal, são 9 também, né, viu? É 7. Agora eu não me peguei. Eu vou até levantar com o Naldo É, Santos. Pombal tem aquela questão relacionada a São Bento também, né? Mas São Bento já vai mais para Caturá do Rocha, né? São Bento é a região do Catulé do Rocha. Tem a região do Catulé do É. Rocha também, que a gente tem que Quando fazer um for falar levantamento. sobre São Bento, aí chama aquele padre lá que fez o leilão, né, do bolo. Aí pronto, aí pronto, ele vai balançar na rede, aí vai ganhar mais 100 mil conto de novo. Se não Padre for o padre, é bom que se Clay, né? diga, não Glebe foi o Dantas, padre que ficou com os 100 mil, foi a igreja. da igreja. Foi a igreja que ficou com os 100 mil, dá para reformar tudo agora, porque com 100 mil É, não tem o que padre de São Bento ficar reclamando, né? exato. São Bento, que inclusive, a partir do dia 5 de fevereiro, vai receber o padre Cláudio Prachedes, Eu já ia que é olhar o aqui, ó. padre da Igreja do Bom Jesus em Souza. Peço um Leve abraço, meu irmão, viu? um abraço, Deus abençoe a você e obrigado por esse balanço. Valeu, meu irmão. Um abraço a você. Obrigado aos internautas, telenautas, ouvintes também das emissoras de rádio. Não se esqueça que amanhã, quinta-feira, 6 horas, aqui na Líder FM
Cidade Notícia, a primeira informação do dia.